O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido do Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, para que a gente entenda que palavra tão dura é essa que os discípulos de Jesus reclamaram, a gente precisa voltar nos domingos anteriores, porque nos últimos domingos se leu todo esse capítulo 6 de São João, sobre o pão da vida, que hoje termina aqui. E o que Jesus estava dizendo para eles, ele estava explicando qual era o significado daquele sinal que ele realizou, o sinal da multiplicação dos pães. Eles entenderam tudo errado, achavam que tinham encontrado finalmente um governante que ia dar uma porção de pão para eles, né, da mesma forma generosa que aconteceu. E Jesus queria explicar uma outra coisa, que o pão que Ele quer dar é aquele pão que alimenta a pessoa para a vida eterna. E esse pão é o próprio Cristo. Estava falando ele desse mistério que hoje nós vivemos, o mistério da Eucaristia. E por que essa palavra pareceu tão dura? Porque aqueles discípulos, eles queriam saber o que eles tinham que fazer. Primeiro tentaram proclamar Jesus como rei, mas ele não quis. Depois perguntaram: o que nós temos que fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que vocês creiam nele e naquele que o enviou. E então essa resposta, ela nos deixa completamente desconcertados, porque eles perguntam que obra eles têm que fazer, e Jesus diz que eles apenas têm que acolher na fé um dom que Ele dá. E essa é a grande palavra dura para o ser humano, porque nós não estamos acostumados a receber um dom, a receber tudo de graça. A nossa mentalidade é a mentalidade do mérito, a mentalidade do esforço. Eu faço por merecer e recebo o que eu tenho direito. E é isso que nós fazemos o tempo todo. A nossa própria vida espiritual muitas vezes é feita de esforço. Eu tenho que me esforçar para ser santo, tenho que me esforçar para... Quando na vida dos santos, o que eles dizem? Tudo é graça, tudo é dom de Deus. O que a gente faz é se abrir a esse dom e deixar que esse dom haja em nós e viva em nós e se expresse de forma cada vez mais plena em nós, nosso coração.
Mas isso para nós é muito complicado. Nós não sabemos trabalhar com a ideia de um dom. Quando São Paulo fala do matrimônio como um reflexo desse amor entre Cristo e a igreja, ele, um pouco numa certa divisão de trabalho, porque existe tanto o mandamento amai-vos uns aos outros, como esse que São Paulo inicia o texto, submetei-vos uns aos outros, né? Mas ele divide, recomenda às mulheres que se submetam e que os homens amem. Mas se você pensa que no matrimônio se reflete o amor de Cristo, que submissão é essa que ele convida eles, que ele convida o casal? É eles aceitarem ser amados. Que a pessoa aceite que ela é amada por aquilo que ela é. Quantas vezes as pessoas se esforçam de uma forma insana, de uma forma neurótica, para merecerem o amor dos outros? Quantas pessoas se esforçam para serem perfeitas, para não terem defeito nenhum, para serem as melhores em tudo, porque assim imaginam que vão ser amadas? Mas ninguém te ama por esse motivo. Nenhuma pessoa é amada por ser talentosa ou perfeita em alguma coisa. As pessoas são amadas porque cada pessoa é única e irrepetível. Toda pessoa que te ama porque você é uma pessoa única. E é esse a razão do amor. Mas isso não entra na tua cabeça. Você acha que tem que fazer alguma coisa, e que você tem que ser muito especial e ter muito talento para merecer o amor. E essa é a nossa mentalidade, que faz com que as palavras de Jesus falando do amor, da doação gratuita, pareçam tão duras para os nossos ouvidos. Essa palavra é dura, quem pode suportar isso? Porque para acolher o dom é preciso ter humildade, é preciso dizer, eu não mereço, isso foi dado a mim de forma gratuita, porque alguém me amou, porque alguém resolveu livremente entregar isso a mim. Isso é o que Jesus quer falar. Ele diz, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta em nada. A carne no Novo Testamento, em oposição ao Espírito, não é aquela oposição maniqueísta entre matéria e Espírito, é outra coisa. A carne é a obra humana, é o orgulho humano, é o homem que se gloria em si mesmo. E o Espírito é o dom de Deus, o Espírito Santo, a doação de amor por Deus. Então, não adianta nada você querer chegar a Deus pelas tuas próprias obras, se Ele primeiro não vem a ti. Jesus diz isso explicitamente, ninguém pode vir a mim a não ser que seja concedido pelo meu Pai. Por isso, Ele se anuncia como o pão da vida, como aquele que dá vida, como aquele que nos leva ao Pai. E é isso que a gente se resiste a receber. No nosso orgulho, a gente resiste a ser amado, a aceitar o amor, a aceitar o dom. Vamos pedir a Jesus nessa Eucaristia, que é a grande prova de amor do Pai por nós, que nosso coração seja um pouquinho mais aberto, para que a gente receba a graça dEle, o dom dEle, o amor dEle por nós, e assim a gente seja também capaz de amar os nossos irmãos e irmãs.